A maioria das pessoas não entendem o sentido de perfeição humana. Algumas se acham perfeitas, outras acreditam que nunca serão perfeitas. E também existem aquelas que almejam a perfeição, mas creem que só alcançarão quando estiverem evoluídas como Cristo. E você? Que pensa sobre isso? É possível a perfeição humana? Eu sou Ana Maria Lousada, mediadora aqui no Projeto Luz, Refletindo a Paz, e é com muita alegria que te recebo nessa egrégora de puro amor. A perfeição humana. Quem aqui quer alcançar a perfeição humana? Quem gostaria de alcançar a perfeição humana? Que relação nós podemos estabelecer entre a perfeição humana e espiritual? Nós estamos aqui destacando o humano e o espiritual, o corpóreo e o espiritual, o corpo e o espírito. Podemos dizer que nós somos um espírito humano, ou um espírito vivendo uma experiência num corpo humano. Daí a gente trazer essas indagações. Que relação podemos estabelecer entre a perfeição humana e espiritual? Você deseja alcançar a perfeição humana? A perfeição humana tem implicações na perfeição espiritual? E a perfeição espiritual tem implicações na perfeição humana? São questionamentos importantes para a gente estar pensando ao longo dessa reflexão, ao longo dessa palestra. Mas antes de iniciar propriamente a palestra, nós gostaríamos de dizer a você que nós vamos destacar 3 dicas de ouro sobre o caminho que você deve percorrer para alcançar a perfeição. Existem 3 dicas de ouro e nós vamos, ao longo dessa palestra, procurar destacar essas 3 dicas de ouro. Mas antes, a gente gostaria de dizer que nós temos 3 pontos de atenção. Nós vamos falar de 3 dicas de ouro, 3 dicas importantes, mas para que possamos entender essas dicas, vamos ressaltar agora, logo aqui de início, 3 pontos de atenção. São 3 pontos de atenção fundamentais para você entender as dicas que vamos te entregar. Primeiro ponto de atenção. Presta aqui atenção nesses dizeres que a gente vai destacar aqui agora. O Cristo é uma consciência crística que encarnou no corpo de Jesus. Então, o Cristo, enquanto consciência crística, ele encarna num corpo humano que nós conhecemos como Jesus. Por isso que aqui no Refletindo a Paz a gente sempre fala Jesus, o Cristo. O segundo ponto de atenção. Ele é o governador do planeta Terra. O Cristo governa o planeta Terra, gerencia, cuida do planeta Terra. Se formos buscar entender os alertas que ele faz, se formos procurar analisar com bastante atenção os seus ensinamentos, nós vamos entender perfeitamente que ele é o governador do planeta Terra. E o terceiro ponto de atenção. O Cristo fala para o espírito que você é. O Cristo que estava aqui no corpo de Jesus,
Ele falava enquanto Cristo. Enquanto Cristo, enquanto consciência crística, enquanto um espírito crístico, ele falava para nós enquanto espíritos. Só que naquele momento, e muitos de nós ainda até hoje, não conseguimos ouvi-lo enquanto espírito, porque nós ainda estamos focados na matéria, na mente matéria, na mente humana. Nesses 3 pontos de atenção, a gente está chamando cada um de nós, cada um de vocês, e te chamando para ouvir essa palestra enquanto espírito. Se colocar aqui enquanto espírito. Seja perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Esses dizeres de Jesus estão em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Aqui ele está afirmando, ele está fazendo um comando crístico, um comando que ele fez naquele momento, e esse comando ressoa até hoje. Porque os dizeres de Cristo, que foram de fato ditos por ele, são códigos crísticos, são códigos de luz, são comandos importantes para a nossa evolução espiritual. E esse comando aqui, ele é fundamental para nós que estamos nessa jornada terrena, buscando viver experiências que possibilitam a nossa evolução espiritual. Então, esse comando é fundamental. Seja perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é um comando crístico. É um dizer do Cristo, é um ensinamento do Cristo. Mas, acima disso, é um comando crístico. É um comando que nós precisamos entender e fazer para nós. Afirmar para nós. A gente gosta muito de falar comandos de Cristo e afirmações nossas. Então, esse aqui é um comando de Cristo. E pode ser uma afirmação nossa, uma afirmação sua. Eu posso afirmar: eu sou perfeita como o meu Pai Celeste é perfeito. Eu posso afirmar isso. Jesus, o Cristo, está nos autorizando, porque Ele fez esse comando. Então, Ele está te autorizando a ser perfeito como o vosso Pai é perfeito. Ele está te autorizando a isso. Isso é muito importante. Pai Celeste é o Deus que está nos céus, que está em mim, que está em você, que está em nós. O Cristo está falando do Pai Celeste que está nos céus, que está nos universos, que está em nós, que está em tudo o que há. Esse Pai Celeste não está só aqui na Terra. Ele está aqui na Terra, em todos os planetas de todos os universos. Está em mim, está em você, está em nós, está no reino animal, no reino mineral, no reino vegetal, está em tudo. Em tudo. Esse é o Pai Celeste. O Pai Celeste perfeito. E Jesus fez o comando para sermos perfeitos como é o Pai Celeste. Ele não falou para ser perfeito como ele ou como o Criador da Terra. Não. Ele falou para ser perfeito como é o Pai Celeste. Aquele que criou o Espírito que somos. Entende?
Pai Celeste, Deus, é a mesma coisa. Porque Pai Celeste é Deus. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o Pai Celeste que o Cristo está nos falando é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E essa inteligência suprema criou o espírito que você é, que eu sou. Criou o espírito que você é com o seu plasma divino, com o plasma de Deus, com a energia de Deus, com os fluidos de Deus. Isso é muito lindo, gente. Então, a inteligência suprema, que é Deus, que é o Pai Celeste, quando criou o espírito que você é, ele criou com o plasma dele, com o plasma divino, oriundo da fonte que é ele, que é a inteligência suprema. Isso é muito importante da gente estar entendendo. E com esse mesmo plasma de Deus, que é o fluido cósmico universal, os seres de luz cocriam os diversos mundos. Os seres de luz, eles foram criados por Deus com o plasma de Deus. Mas esses seres de luz já são espíritos evoluídos. Muitos deles já são Cristos, anjos, arcanjos. Então, esses seres de luz que foram criados por Deus e já estão evoluídos, eles têm autorização do Pai para co-criarem os mundos, os diversos mundos. Entendido? E os seres da luz crística, que são esses seres que a gente está mencionando aqui, eles conseguem co-criar mundos, eles co-criam mundos porque eles estão em perfeita sintonia com Deus, com a fonte criadora, que é a inteligência suprema. Estão em perfeita sintonia. Eles já são espíritos puros. E o Cristo, o nosso Cristo, porque existem muitos Cristos, mas o Cristo, que é o governador aqui do planeta Terra, que é o nosso Cristo, que encarnou num corpo de um homem chamado Jesus, esse Cristo, enquanto um ser de luz crística, juntamente com uma equipe de seres evoluídos, cocriaram o planeta Terra. Cocriaram o planeta Terra e tudo o que existe aqui no planeta Terra. Inclusive os corpos físicos que temos para vivermos as experiências terrenas. Nós falamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não estamos falando do nosso corpo físico. Nós estamos falando do espírito que somos. O espírito que somos foi criado por Deus e nós podemos dizer que segundo a sua imagem e semelhança. Por isso nós falamos que nós somos espíritos divinos. Agora, o nosso corpo físico, ele foi criado enquanto um corpo humano para viver as experiências aqui na Terra, porque aqui na Terra vivem seres num corpo humano. Esse nosso corpo físico, o corpo físico que temos, ele foi co-criado pelos seres da luz.
E essa cocriação é realizada com as energias próprias desse mundo. Vemos que ao planeta Terra existem, né, energias oriundas da fonte, porque a energia de Deus está em tudo e em todos. Mas em cada mundo, essa energia ela é transformada conforme a necessidade do mundo. E considerando que aqui no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, onde prevalece o mal, onde estamos aqui para nos purificarmos das más tendências, onde nós precisamos viver experiências que a gente chama de provas, né, de muitas provações, e aqui nesse mundo nós vivemos enquanto espíritos, né, num corpo físico, né, de carne, de osso, que é uma energia densa. Então, para constituir tudo isso que existe aqui, essa energia do fluido cósmico de Deus, ela é gerenciada de um modo em que seja transformada numa energia própria desse mundo. Entende? E as energias do planeta Terra são oriundas da fonte criadora. Isso aqui é importante a gente estar reafirmando. Mas são modificadas de acordo com as necessidades desse mundo. No processo de cocriação, em que os seres de luz estão cocriando, a energia cósmica, o plasma divino, a energia de Deus, é modificada conforme as necessidades desse mundo terreno, que é um mundo que opera com energias mais densas. Estamos reafirmando isso aqui para ficar bem entendido. E vale ressaltar também que o espírito que somos foi criado por Deus com seu plasma divino direto da fonte. A gente está sendo bem didático aqui, né? Bastante enfático em algumas questões, porque isso é fundamental para entendermos por que que nós podemos ser perfeitos ou precisamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. E assim, ao sermos autorizados a viver as experiências terrenas enquanto espíritos divinos que somos, nós cocriamos o nosso perispírito para acolher a nossa alma. Então, presta atenção aqui. Nós fomos autorizados para vivermos essa experiência terrena. Então, o espírito que eu sou foi autorizado a viver essa experiência terrena nesse corpo físico que hoje tem o nome de Ana Maria. E o espírito que anima a alma que está aqui nesse corpo, no corpo aqui da Ana Maria, o espírito que anima a sua alma, que está aí no seu corpo, ele foi autorizado a viver essa experiência e ele co-criou o seu perispírito. Ele co-criou o perispírito que acolhe a sua alma. Então, aí nesse corpo que você tem, está a sua alma no perispírito. E esse perispírito é ligado ao seu corpo por um cordão que nós chamamos de cordão de prata. E é esse perispírito que anima o seu corpo, que dá vida ao seu corpo. E esse perispírito, onde está a sua alma, essa alma é animada
pela sua essência divina. Entende? Isso é muito lindo. É muito lindo. E tudo isso está dentro das leis divinas. O seu perispírito que abriga a sua alma foi cocriado por você enquanto espírito. Porque enquanto espírito que você é, constituído com a essência divina, você é um espírito divino, com poder de cocriar. Só que por algum motivo, a alma que está nesse corpo físico se desconectou dessa essência divina que somos. E desconectado dessa essência divina, não consegue cocriar coisas importantes para as experiências aqui terrenas. Esse é um assunto para a gente também falar em outro momento, mas a gente já está destacando aqui porque é importante. O perispírito é criado pelo próprio espírito, utilizando o fluido cósmico universal como matéria-prima. Então, por mais que sejamos um espírito em processo de evolução, ainda não somos evoluídos, ainda não somos um espírito crístico, mas nós somos um espírito divino. Nós somos um ser de luz. Apenas ainda desconectados da nossa essência. Mas esses estudos que a gente vem fazendo vai nos ajudando a entrar em sintonia com o espírito divino que somos. Afinal, Jesus disse, né? Jesus o Cristo disse para nós: o reino de Deus está dentro de você. Aí a gente vai entendendo por que Jesus falou todas essas coisas, nos fez todos esses alertas, né? Então, Deus cria o fluido cósmico, mas a formação específica do perispírito é uma ação do espírito. É uma ação sua, é uma ação minha, é uma ação nossa. É por isso que a sua alma é animada pelo espírito que você é. Simples assim. A sua alma é animada pelo espírito que você é. E a sua alma, animada pelo espírito que você é, anima o corpo físico que você utiliza para viver essa experiência terrena. Entende? A nossa alma se une ao nosso corpo físico por meio do perispírito. Tá entendido isso? E o perispírito é cocriado com as energias próprias desse mundo para que possamos viver as experiências terrenas. Entendido? Experiências que exigem energias mais densas. Então, aqui é um resuminho do que nós falamos, né, até agora. Falamos da cocriação, né, de várias questões. Falamos da criação do espírito divino que somos. Falamos da cocriação do perispírito que abriga a nossa alma, né? Então, falamos da criação do espírito, falamos da cocriação do perispírito que abriga a nossa alma. Mencionamos algumas coisas sobre o nosso corpo. E aqui a gente faz essa pergunta: e o nosso corpo? Esse corpo aqui, né? O que vocês pensam? O físico foi cocriado por Cristo com a autorização de Deus. Você sabia disso? O corpo físico é uma
cocriação crística com autorização de Deus. Aí a gente fica entendendo por que Jesus falava tanto assim. Eu vim para os meus, mas os meus estão preferindo as trevas. Jesus é luz. Ele veio para os seus. E aí ele fala para nós: vós sois a luz desse mundo. Não é isso? Então, quem cocriou o corpo físico humano para nós vivermos as experiências terrenas foi Cristo. Cristo juntamente com uma equipe de seres capazes, né, capacitados para fazer esse corpo físico. Engenheiros celestiais, né, seres celestiais com capacidade para criar esse corpo físico, criar o cérebro, criar todo o nosso sistema, né? Nosso sistema digestório, sistema circulatório, respiratório, nervoso, tegumentar, sistema reprodutor, sistema. Tudo que tem no nosso corpo, as nossas células, tudo, coração, tudo. Né? Sublime. Ao ser animada pelo Espírito Divino que você é, né? A sua alma, ela dá vida ao seu corpo físico para viver experiências terrenas. Isso significa que tudo que existe nesse mundo foi e é cocriado com plasma divino. E aí Cristo e toda essa equipe celestial criou o planeta Terra e tudo que há nele, enquanto matéria. Tudo. E lá vai a primeira dica de ouro. Se a energia cósmica da fonte criadora está em nós e em tudo que existe aqui, então Deus, que é a inteligência suprema, está em nós e em tudo, mesmo que estejamos no mundo com essa energia modificada. Mas está em nós e em tudo. Por isso que Jesus, o Cristo, falava: o reino de Deus está dentro de você. A energia cósmica é o plasma divino que está em tudo. A gente já falou disso. Essa energia é Deus em essência. Então, nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. Nós estamos dentro desse fluido cósmico universal. Nós respiramos essa energia divina. Quando nós inspiramos, nós colocamos para dentro de nós essa essência de Deus. Daí a importância da gente estar cuidando do ar que respiramos. Nos alimentamos dessa essência divina, dessa energia divina. Tudo que a gente come é constituído com a energia de Deus. Então, quanto mais natural, mais energia divina nós estamos ingerindo. Construímos tudo que temos com essa energia divina. Tudo. A roupa, colar, computador, a cadeira, a casa, tudo. Tudo é constituído com essa energia divina, modificada para fazer parte desse mundo, mas é constituído com a energia divina. Isso quer dizer que o Pai está em nós e nós estamos no Pai. Somos um em Deus. E Jesus já dizia isso para nós.
Eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. A gente vai entendendo um pouco mais por que ele fazia aqueles alertas e aqueles ensinamentos. E lá vai a segunda dica. Vocês imaginam qual é a segunda dica? Ao nos pedir para sermos perfeitos como é o nosso Pai Celeste, Jesus está nos alertando para o fato de que a perfeição está em nós. A perfeição está dentro de nós. A perfeição está dentro do nosso osso, da nossa carne, do nosso cabelo, do nosso sangue, das nossas células. A perfeição está no nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual. A perfeição está dentro do nosso perispírito, na nossa alma. Então, ser perfeito, entender esse comando de Cristo, é reconhecer a nossa essência divina. Reconhecer a nossa essência divina e assim nos alinharmos com a nossa missão. É importante o reconhecimento de quem somos, enquanto espíritos divinos. E nesse mundo de provas e expiações, as experiências são desafiadoras, pelo fato de aqui prevalecer as más tendências. Hoje a gente já sabe que nós estamos já caminhando para um mundo de provas e regeneração, onde vai prevalecer o bem. Então, se a gente compara o mundo hoje com o mundo de milhares de anos atrás, a gente já observa um grande avanço. Existem mais pessoas hoje praticando o bem do que o mal. No entanto, as mídias e tudo mais focam no mal, fazendo com que as pessoas fiquem pensando que o mal está prevalecendo. Mas o mal não está prevalecendo. Hoje, nesse momento de transição do planeta Terra, nós estamos a caminho de um mundo de provas e regeneração, onde vai prevalecer o bem. Ainda teremos resquícios das más tendências, mas não vai prevalecer as más tendências. Então, respira fundo. Respira fundo todos os dias, faz a respiração consciente e coloque em prática a sua missão de vida rumo à perfeição. Porque colocar em prática a sua missão de vida rumo à perfeição exige cuidados com as escolhas e convivências diárias. Existe cuidado com os pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Mas confie em si mesmo. Se você está aqui ouvindo essa palestra, você já está no caminho. Porque só consegue ouvir uma palestra, né? Nesse sentido, quem já está no caminho. Nesse mundo terreno, existem experiências de todos os tipos. Experiências ligadas ao sistema virtuoso e também ligadas ao sistema egóico. Isso porque é um mundo de provas e expiações. E como nós falamos, o sistema virtuoso está predominando nesse mundo, porque o mundo de regeneração já está aí, está chegando. Nós estamos justamente nesse tempo de transição. Mas o sistema egóico ainda está tentando dar suas últimas cartadas. Então, por isso, a gente ainda presencia alguns eventos ligados ao sistema egóico.
E lá vai a terceira dica de ouro. Tem uma terceira dica de ouro aqui que é muito importante. Quem sabe? Jesus o Cristo nos alertou. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Esses dizeres de Jesus complementam aquele comando. Porque esses dizeres aqui também são, a gente pode dizer que esses dizeres aqui também constituem um comando. Ele está falando das aflições porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E ele está falando para termos ânimo, para confiarmos em nós, prestarmos atenção nos seus alertas. E já deu certo, já deu certo. Se o seu foco é a movimentação das energias virtuosas, com vistas à sua perfeição, e aqui é no sentido de você tomar consciência de si mesmo, os desafios que surgem servem apenas para efeito de comparação. Ainda existem resquícios das más tendências. Todas as virtudes têm a sua contraparte para efeito de comparação. Então, se de repente você se vê no trânsito sem paciência, observe a falta de paciência e exercite a paciência. Aquele momento de impaciência vem só para efeito de comparação, não foque nele. Observe e se pergunte: por que estou agindo assim? Não seria melhor eu agir com paciência? Pegue o leme da sua vida, porque aí quem está te questionando a impaciência, é você, espírito. Que a impaciência, ela está no corpo humano, na mente humana, corpórea, matéria. E nós não podemos deixar a mente humana comandar. Nós, espíritos, é que precisamos pegar o leme da situação. Porque quando nós conseguimos pegar o leme, é porque a alma que está nesse corpo físico aí, impaciente, ela consegue se reconectar com a sua essência divina. E quando ela se reconecta com a sua essência divina, ela se transforma enquanto alma, ela evolui e ela propicia evolução no corpo humano, na mente humana. Lembra das primeiras perguntas que a gente fez lá, da questão da perfeição humana e perfeição espiritual? Então, essas duas questões vão caminhando juntas. Porque para viver num mundo de regeneração, o corpo humano, ele também precisa evoluir. Corpo humano, corpo, espírito, em processo de evolução. Mas quem tem que estar nesse comando, quem precisa estar gerenciando isso, é o espírito divino que você é. Só que desconectado da alma que está no seu corpo, ele não consegue. Aí a alma, a nossa alma e o nosso corpo fica alienado. O nosso corpo fica alienado, a nossa alma fica alienada. Fica à deriva, vira uma presa fácil do sistema egóico, do sistema das trevas, que está desconectado da essência divina.
Por isso que Jesus falava, eu vim para os meus, mas os meus estão preferindo as trevas. Porque nós estávamos, muitos ainda estamos, desconectados da nossa essência divina. E ele veio para nos ajudar nessa reconexão com a nossa essência divina. Observe os desafios por comparação. Observe. Por comparação. Foque na movimentação das virtudes. Não caia na tentação das energias egóicas. Observe. Observe a falta de paciência, observa as más tendências que às vezes a gente ainda tem. Observa. De repente você está com raiva de alguém. Observa, mas por que que eu estou movimentando essa energia da raiva? Não preciso disso. Eu observo para transmutá-la. Então eu acolho essa raiva e elevo essa raiva para a luz, encaminho para a luz. Porque enquanto espírito divino, eu não gerencio raiva. Eu gerencio perdão, eu gerencio amor, compaixão e não raiva. Se eu ainda estou gerenciando raiva, é porque eu ainda preciso me reconectar com a essência divina que eu sou. Você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Lembra que nós falamos? O espírito divino que você é. Força, foco e fé. Vós sois a luz do mundo. Você é o espírito divino. Você é luz. Vós sois deuses. Vós sois criaturas de Deus, filhos de Deus. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Que a perfeição está dentro de vocês. Pratique as virtudes e entre em sintonia com o Pai que está em você. Assim, se reconecte com o Espírito Divino que você é. Escolha o sistema virtuoso e se reconecte com o Espírito Divino que você é. Escolha praticar as virtudes. Você é amor, é luz, é poder e é livre. Repita isso conosco. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou poder, eu sou livre. A perfeição divina está em você. Cultive-a. Tome posse. Gratidão. Tudo de melhor para vocês.